Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao assunto, para concluir as leis de conservação, né? Eu vou fazer a projeção aqui do slide. Ok, pessoal? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Então, hoje a gente vai ver a equação da quantidade de movimento angular para um volume de controle, ok? Então, a partir dessa equação, nós vamos poder localizar a força que a gente já determinou, o módulo, a direção e o sentido dela, ok? Então, vamos fazer aqui a apresentação. Certo? No caso aqui vai ser a equação da quantidade de movimento angular certo? Para um volume de controle. Ok, pessoal? Então, a gente viu em aulas anteriores, em uma aula anterior, e a partir daqui do teorema de transporte de redes, considerando a propriedade extensiva agora como um movimento angular, certo? E a propriedade intensiva, certo? Como R vetorial V, certo? A gente deduz aqui a equação da quantidade de movimento angular para um volume de controle, ok? Então, no caso aqui, certo? A gente vai ter a propriedade extensiva, certo? Como a quantidade de movimento angular, certo? A propriedade intensiva, dada por R vetorial V, a gente já deduziu antes, certo? E, no caso, certo? O somatório de todos os torques, certo? No sistema, dado pela taxa de variação, certo? Do momento angular no tempo. Ok? Isso aqui no sistema. E nesse caso aqui, a gente vai considerar igual a taxa de variação da quantidade de movimento angular com relação ao tempo no volume de controle. Em que condição? Certo? Na condição é quando o tempo é igual a T0, certo? Quando o sistema coincide com o volume de controle. Ok? Então, nesse caso aqui, certo? Vamos botar aqui a observação em parênteses, certo? Considerando, né? Considerando que o sistema coincide com o volume de controle em T0.
Ok? Então, propriedade extensiva, quantidade de movimento angular, propriedade intensiva, certo? O produto vetorial no caso aqui, R vetorial V, certo? E o somatório de todos os forças atuando no sistema, dada pela taxa de variação da quantidade de movimento angular com relação ao tempo no sistema. Por sua vez, vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular com o tempo, certo? No volume de controle. Considerando, no caso, que o sistema coincide com o volume de controle quando o nosso tempo foi igual a T0. Ok, pessoal? E, além disso, certo? Em que essa quantidade, esse somatório de todos os torques, certo? Em que, certo? O somatório de todos os torques, né? O somatório de todos os torques no sistema vai ser igual ao somatório dos torques no volume de controle, certo? Vai ser dado pelo torque produzido, certo? Pelas forças de superfície identificadas, certo? Mas o torque produzido, certo? Pelo peso, ok? No caso, pela nossa força-campo, que no caso é somente a força gravitacional, certo? Que é R vetorial G rho dV, certo? Mais o torque no eixo. Ok? Então, no caso aqui, deixa eu botar aqui, certo? Esse primeiro termo aqui da nossa equação, certo? Ele vai corresponder os torques produzidos pela força de superfície. Ok? E esse outro termo aqui, o torque produzido pela força de campo, né, que no caso aqui vai ser o peso. Né? No caso, eu posso até reescrever como R vetorial W, onde W é o peso. Peso é o quê? mg, onde m é rho dV. Esse G é a aceleração da gravidade, que no caso é o vetor. Certo? Então, aqui, no caso, isso aqui está representando, certo? O torque produzido pela força de campo. Ok, pessoal? E aqui é o torque no eixo. Caso a gente tenha aí um volume de controle, certo? Não fixo, certo? Onde ele esteja girando em torno do próprio eixo. Certo? Isso aí é um caso específico, certo? Que pode ser levado em conta em algumas situações especiais, certo? Quando, no caso, a gente tem dispositivos, certo? Como, por exemplo, dispositivos de irrigação, certo? Onde o jato é lançado, fazendo com que, certo? O dispositivo gire em torno do próprio eixo, que é o caso daqueles aspersores. O caso mais comum que vocês podem lembrar seria os aspersores de jardim. Né? Isso, enquanto o jato é lançado, certo? O dispositivo gira em torno do eixo central. Então, ali entra a questão do torque do eixo. Como a gente vai trabalhar com algumas situações específicas da engenharia civil, certo? Onde a gente precisa conhecer módulo, direção de sentido e aonde essa força está aplicando, certo? Em conexões que produzem desvio de fluxo, ou então redução de diâmetro, que produz, certo? Também uma determinada força numa determinada posição da conexão, certo? No caso aí, a gente geralmente considera, certo? Volume de controle estacionário, certo? E fixo, certo? Então, no caso, nesses casos, o torque no eixo é zero. E a gente viu também em que situações onde o escoamento acontece em um plano perpendicular ao campo gravitacional, esse termo aqui também vai ser igual a zero. Ok? Restando, se o escoamento é no plano XY, considerando que o eixo Z está orientado na direção do campo, certo? Só entra aqui o somatório dos torques das forças de superfície.
Ok, pessoal? Então, a gente tem essa situação, certo? No caso, certo? De considerar a quantidade de movimento angular, certo? Como propriedade extensiva. Então, propriedade extensiva, quantidade de movimento angular, propriedade intensiva, R vetorial V, e o somatório dos torques dado pela taxa de variação da quantidade de movimento angular com relação ao tempo, tanto no sistema como no volume de controle, que não serão iguais, porque eu estou considerando a minha análise do tempo T0, onde eles coincidem. Ok? Então, sabendo que a minha propriedade extensiva é essa, que a minha propriedade intensiva é essa, e que dH dt é dado pelo somatório dos torques, então, da equação 1, certo? Eu vou chegar na seguinte expressão. Certo? Então, da equação 1, deixa eu apagar, botar aqui azul, certo? Da equação 1, tem-se. Vamos lá. Na equação 1 eu tenho dN dt sobre o sistema. Né? A taxa de variação da propriedade extensiva com relação ao tempo no sistema. Que no caso vai ser o quê? dH dt, já que a minha propriedade extensiva é a quantidade de movimento angular. Certo? Então aqui eu vou ter dH dt no sistema. Ok? Então aqui eu vou ficar com dH dt no sistema. Isso aqui vai ser igual ao quê? Aqui vai ser igual a del T, integral sobre o volume de controle da propriedade intensiva que multiplica ρ dV, onde essa minha propriedade intensiva, nesse caso, vai ser R vetorial V. Certo? Então, no caso aí, da minha equação 1, vou ter del T, certo? Integral sobre o volume de controle de R vetorial V, ok? Rho dV. E ainda continuando aqui na nossa equação, eu vou ter mais integral sobre a superfície de controle fechada da propriedade extensiva que multiplica ρ vezes escalar dA, onde a minha propriedade intensiva, certo, vai ser R vetorial V. Certo? Então, no caso aqui, eu vou ter isso aqui mais, certo? Integral sobre a superfície de controle fechada, certo? R vetorial V, que multiplica ρ V escalar dA. Por sua vez, a gente já sabe que dH dt vai ser igual ao somatório de todos os torques atuando no sistema. Então, significa que essas integrais aqui, certo, vão ser iguais, certo? A soma dessas integrais sobre o volume de controle, sobre a superfície de controle, vai ser igual ao somatório de todos os torques atuando no sistema. E, por sua vez, isso aí vai ser igual, como a gente já viu anteriormente, igual, certo, aos torques produzidos pela força de superfície com relação ao referencial inercial, né? Mais integral sobre o volume de controle, que é o torque produzido pelo campo, né? Pela força campo, R vetorial G ρ dV, mais torque no eixo. Lembrando que isso aqui é uma equação vetorial. Não é isso? O ρ dV é um escalar, mas R vetorial V vai resultar em vetor. Ok? Ρ, V escalar dA, resulta no escalar, que multiplicado por ρ continua sendo um escalar, que vai multiplicar o resultado desse produto vetorial, que é um vetor. Ok? E o torque, por sua vez, é um vetor. E aqui eu tenho os torques atuando, que são vetores, né? R vetorial Fs, mais integral sobre o volume de controle R vetorial G, certo? Que multiplica ρ dV, mais o torque no eixo, que é um vetor.
Então, isso aqui é uma equação vetorial. Diferentemente da equação anterior, que a gente trabalhou as componentes escalares, nesta, em específico, nós vamos trabalhar com essa equação da forma que está expressa. Ok? Nós não vamos trabalhar aqui com equações vetoriais. Mas lembrando que, certo, os escoamentos que a gente vai trabalhar, eles vão acontecer sempre em um plano. É isso? Ou eu vou estar trabalhando no plano XY, ou no plano YZ, certo? E assim por diante. Certo? Então, o resultado desse produto vetorial, certo? Vai ter como, esse produto vetorial vai ter como resultado, certo? Um vetor ortogonal, esse plano onde o escoamento está acontecendo. Já que eu estou considerando uma conexão, certo? E estou analisando, certo? O meu problema, certo? Com relação a um escoamento que acontece em um determinado plano. Certo? Se for um plano que vai produzir, se for um escoamento que produz uma elevação ou um rebaixamento, certo, do nosso fluxo, eu vou estar trabalhando nos planos XZ ou YZ. Ok? Logo, o resultado do meu produto vetorial vai estar, certo? Na direção Y. Aliás, na direção se eu estiver trabalhando com XZ, ele vai estar na direção Y. Se eu estiver trabalhando com YZ, ele vai estar na direção X. Ok? Se eu estiver trabalhando com escoamento, certo? Que esteja acontecendo em um plano ortogonal à orientação, à direção do meu campo, eu vou estar trabalhando no plano XY. Logo, o vetor resultante aí do nosso produto vetorial vai estar na direção Z. Certo? Então, esses casos específicos, a gente trabalha, certo? Com relação a um determinado plano de escoamento. Okay? Então, essa aqui é a equação, certo? Final aí da dedução. Certo? Lembrando que se a gente não for considerar o teorema de transporte de Reynolds, eu tenho que fazer, certo? Uma dedução para cada equação dessa. Aí fica bem mais complicado. Ok? Fica mais demorado, né? Na época que eu fiz mecânica dos fluidos, o professor Ross, que foi meu professor na época de mecânica dos fluidos, na graduação, certo? Ele não optou por trabalhar com o teorema de transporte de Reynolds. Foi trabalhando, deduzindo uma equação para cada situação específica. Isso aí demanda um certo tempo de aula, certo? Aí o Fox traz essa proposta. Certo? Então, basta vocês entenderem o teorema de transporte de Reynolds e, a partir dele, considerando as propriedades extensivas e intensivas e as taxas de variação da propriedade extensiva com relação ao tempo, certo? No sistema, certo? Você cai em cada situação específica, certo? Seja para a conservação de massa, seja para a conservação do momento linear ou momento angular. Ok? Então, no caso, essa aqui é a equação geral. Agora, vamos trabalhar particularizando essa equação. Certo? Isso aqui é a equação geral. Agora, para um escoamento, certo? Em regime permanente, e volume de controle indeformável, sem torque no eixo, como é que fica essa equação? Olha bem, o regime é permanente. Se o regime é permanente, certo? Essas taxas de variação com o tempo, esse termo aqui vai embora, porque ele vai ser permanente. Então, não vou ter variação temporal. Ok? Então, isso aqui vai embora. E se eu estou dizendo que o volume de controle é indeformável, eu defino direitinho a superfície de controle tranquilo, certo? E eu já sei que a minha superfície de controle é uma superfície de controle fixa, inercial. Ok? E se eu estou dizendo aí que não tem torque no eixo, certo? Esse termo aqui, ó, do torque vai embora. Ok? Então, no caso, a gente consegue particularizar para essa situação. Então, no caso aí, vamos botar aqui a observação, um escoamento, em regime permanente, certo? E volume de controle indeformável,
e ainda sem torque no eixo, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, certo? Esse termo aqui, como eu já falei antes, ó, se ele somente é regime permanente, esse termo de variação temporal aqui vai embora, certo? E se ele está dizendo que não tem torque no eixo, esse torque no eixo aqui, ó, certo? Do somatório dos torques vai embora também. E a minha superfície de controle vai ser indeformável. Beleza. Okay? Então, dessa equação aqui, eu chego, certo? Nisso aqui, ó. Integral, superfície de controle fechada, de R vetorial V, que multiplica ρ V escalar dA, ok? Isso aqui vai ser igual ao somatório dos torques das forças de superfície mais o torque produzido pela força campo. Ok? R vetorial G, ρ dV. Certo? E eu ainda posso simplificar mais ainda. Certo? Se esse meu escoamento ocorrer em um plano horizontal, certo? No caso aí, se eu estou trabalhando em um plano horizontal, isso significa que é um plano que é ortogonal à direção do campo. E o que é que vai acontecer? Eu não vou ter torque produzido pela força campo, porque ela vai estar ortogonal ao plano de escoamento. Certo? Então, certo? Se esse escoamento ocorrer em um plano horizontal, eu vou simplificar ainda mais a minha equação. Certo? Então, você vai partir da equação geral e você vai simplificando, dependendo do caso que você está analisando. Isso aqui vai ser dado por integral sobre a superfície de controle fechada de R vetorial V, ρ V escalar dA, que, por sua vez, vai ser igual ao somatório dos torques produzidos pelas forças de superfície. Isso aqui é a representação geral, certo, pessoal? Do somatório dos torques de força de superfície. Só é uma representação específica, essa que é o torque do campo, que só existe um, né, que é o peso. Ok? Mas essas forças de superfície vai depender, certo, das forças que você estiver analisando sobre a superfície de controle. Certo? Então, isso aí resulta nessa equação bem mais simplificada. Ok? Então, se vocês observarem, todas elas partiram, certo, dessa equação geral que foi deduzida a partir do teorema de transporte de Reynolds. Certo? Considerando a propriedade extensiva, intensiva, certo, específica para o caso. Não é isso? Ok, pessoal? Então, vamos ver como é que a gente interpreta uma situação desse tipo para a gente resolver um problema. Certo? Primeiro, preste atenção o que é necessário para eu resolver essa equação. Certo? Para eu resolver essa equação, eu preciso de quê? Antes de mais nada, definir uma superfície de controle indeformável, já que eu estou considerando aqui o volume de controle indeformável. Então, eu tenho que definir um volume de controle indeformável. Consequentemente, eu já conheço a minha superfície de controle. E a gente define essa superfície de controle na região de interesse, que é exatamente no local onde está acontecendo o desvio de fluxo da direção do escoamento. Ok? Então, isso aqui é uma coisa imprescindível, identificar essa superfície de controle. Logo em seguida, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar um
a origem do meu referencial inicial, ou seja, o meu ponto 00, que é a partir dele que eu vou identificar os vetores posições, tanto da velocidade como das forças. Já que você pode observar aqui, eu tenho o produto vetorial entre o vetor posição com relação ao referencial inicial na superfície de controle, ou fora dela, você tem que identificar, certo? O produto vetorial entre o vetor posição e o vetor velocidade, certo? E o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força de superfície. Nesse caso aqui, se eu não tiver levando em conta o peso. Se eu estiver levando em conta o peso, eu também tenho que calcular o produto vetorial entre a posição, certo? O produto vetorial entre o vetor posição e o vetor peso, ok? E eu vou identificar a localização identificando o centro de gravidade do meu volume de controle, ok? Mas se eu tiver um escoamento no plano, esse termo aqui, certo, vai para zero, e eu vou trabalhar somente com as forças de superfície. Mas eu tenho que identificar, certo, na minha superfície de controle, as forças de superfície e os vetores de posição com relação ao referencial inercial. Então, a necessidade disso, certo? Identificar a origem, certo? A partir do qual eu vou identificar as posições dos vetores força e vetor de superfície, e vetor velocidade, certo? Na minha superfície de controle pré-definida. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, e uma coisa prática de se fazer, pessoal, é botar o nosso referencial inicial, certo? Em cima de um ponto específico, certo? Ou seja, identificando a origem do meu referencial inicial, exatamente é um ponto onde uma das minhas forças de superfície está atuando. Porque naquele ponto específico, o meu vetor posição vai ser zero, porque o referencial inicial vai estar, a minha força de superfície vai estar atuando exatamente na origem do meu referencial inicial, então o meu vetor posição é nulo. Certo? E aí eu já diminuo o meu trabalho do cálculo. Certo? Então, isso aí é uma coisa que é interessante de fazer. Certo? Agora vamos considerar, vamos passar aqui para o próximo slide, certo? Vamos considerar essa situação específica. Certo? Vou botar aqui mais em cima. Opa. Ok? Esta é a situação que eu estou analisando. Certo? Vamos supor que eu tenho uma tubulação aqui na direção X, que o fluxo vem nessa tubulação, vazão Q, certo? Encontra essa conexão e é desviado para uma outra tubulação que está na direção Y. Então, nesse caso aqui, vai surgir uma força F, certo? Que tende a arrancar a minha conexão. E para eu manter a minha conexão estável, eu tenho que aplicar uma força de reação, no mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto, e colinear essa força. Então, com isso, eu mantenho a minha conexão estável. Ok? Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, como determinar. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a minha força F, que vai ter componentes nas direções X e Y, que são as direções do meu plano de escoamento, certo? E aí eu identifico aqui a minha superfície de controle, certo? Vamos botar aqui de vermelho, certo? A minha superfície de controle está aqui, ó. Esta vai ser a minha superfície de controle, certo? Coincidindo com a minha tubulação. Eu faço assim, pessoal, para não gerar muito, para a gente não perder tempo discutindo aqui superfície de controle. Mas tem várias outras formas de você definir a superfície de controle. Fazendo dessa forma, certo? Você não tem para onde ir, como gerar dúvida aqui. Essa aqui é a minha superfície de controle identificada, certo? Aí eu vou ter uma região onde não tem fluxo da minha superfície de controle, que é essa que coincide com a minha conexão. E eu vou ter duas partes da minha superfície de controle, certo? Que é uma que é a seção de entrada, certo? E a outra que é a seção de saída, certo? Aqui eu vou identificar como uma seção,
eu vou ter um determinado ponto. Nessa seção vai ter uma força de pressão atuando, certo? E vai ter uma velocidade de escoamento, e vai ter um vetor área. Certo? Nessa outra seção, vou ter também uma força de pressão atuando, vou ter o vetor velocidade e o vetor área. Ok? E aí, propositalmente, eu botei a minha origem do sistema coordenado aqui, ó. O meu Ozinho, que é a origem. Esse aqui é o meu ponto 00. Isso significa que quando eu for fazer, se eu considerar isso aqui como seção 1 e esse aqui como seção 2, certo? Quando eu for fazer o produto vetorial das forças de superfície na seção 1 com relação ao vetor posição, isso aí vai dar zero, porque o meu vetor posição vai ser nulo. Por quê? Porque a minha força de superfície está atuando na origem. E a partir dela que eu vou definir o meu vetor posição. Certo? Então, os meus vetores de posição só vão ser diferentes de zero na seção de entrada, certo? E um vetor posição R, que eu estou chamando aqui de R, que é um vetor posição que está identificando, certo, a posição da minha linha de atuação da força resultante. É exatamente esse vetor que eu preciso determinar para eu amarrar a posição da minha força aqui. Porque eu já conheço desde a aula anterior qual é o módulo dessa força F, qual é a direção e o sentido. Agora, a minha força F é essa. Eu preciso definir onde é que ela está atuando. Basta agora eu conhecer o meu vetor posição. Ok? Aqui está até trocado, viu, pessoal? A setinha é para cá, certo? Que é o vetor R. Ok? Depois eu corrijo antes de enviar para vocês. Certo, pessoal? Então, ó, na aula passada, a gente já conheceu o módulo, né? Como calcular, aliás, o módulo, certo? Como é que a gente calcula o módulo? Certo? Essa força calculando antes as componentes escalares dessa minha força F. Ok? A componente na direção X, componente na direção Y. A gente viu isso na aula passada. Logo, conhecendo Fx e conhecendo Fy, eu conheço F. Então, o módulo dessa minha força é conhecido. Vai ser F igual a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Ok? Eu já sei como determinar, desde a aula passada, certo? A direção e o sentido dessa minha força, certo? Que eu já conheço o módulo. Certo? Então, a direção e sentido dela. Direção e sentido. Certo? A direção e sentido, eu vou definir como para cima, ó, para cima. Ok? E para a direita, ok? Formando um ângulo. Ok? Θ igual ao arco cuja tangente Fy sobre Fx. Com a horizontal. Não é isso? Ok? Então, já sei aí o módulo, direção e sentido. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso, certo? Opa, deixa eu voltar aqui, porque eu arrastei. Caiu fora aqui a minha superfície de controle. Né? E eu preciso agora localizar a minha força em relação ao referencial inercial definido previamente. Então, isso aqui fica livre, pessoal. Mas no caso da prova, certo? Eu vou definir a posição que vai estar localizado o referencial inercial para que todos
as provas corrijam, certo? Tem uma convergência dos resultados, certo? Para não ficar um escolhendo um referencial inicial numa posição, outros escolhendo outra, mas isso aí é livre. Então, no caso, para facilitar a correção da prova, eu amarro o referencial inicial, ok? E vocês calculam com relação àquele referencial inicial definido anteriormente, certo? Então, aqui no caso, o meu escoamento está acontecendo no plano XY, né? No plano XY, certo? E o meu vetor Z, ó, está ortogonal ao plano, certo? Então, para eu localizar, eu já sei qual é a direção e sentido, facilmente, certo? Agora, para eu localizar esta minha força com relação ao referencial inercial, certo? Eu preciso definir esse vetor R aqui, ó, certo? Qual vai ser esse vetor R? E para fazer isso, eu tenho que utilizar essa equação que a gente deduziu hoje, ok? Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou localizar, né? Localização em relação à origem, né? Do nosso sistema cartesiano aí, que vai ser o nosso referencial. Ok? Então, eu vou localizando em relação à origem, eu tenho que mostrar, no caso de um projeto, eu tenho que mostrar o vetor F, a linha de atuação dele, o vetor posição, certo? E tenho que dizer qual é o módulo desse vetor posição. Se eu dizer direção e sentido, porque ele já está definido aqui na própria figurinha que está expressa. Mas eu tenho que representar a figura, representar o referencial inicial, representar o meu vetor R e dar, certo, o módulo dele, certo? Então, a localização em relação a O, eu apenas tenho que dizer a uma distância R, certo, da linha de atuação de F. Ok? Então, a minha linha de atuação daqui, ó, essa é a minha linha de atuação de F, esse pontilhado azul, e ele vai estar fazendo, é um vetor R, que forma aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, o módulo desse R, desse vetor R aqui, certo? E sabendo que ele está na linha de atuação de F, e essa linha de atuação aqui eu já tenho a inclinação dela, a inclinação horizontal, certo? Então, eu definindo qual é o módulo desse vetor R, eu já estou localizando o meu F, certo? Então, dessa forma, eu localizo o meu F. Então, eu já tenho módulo, já tenho direção, já tenho sentido e já tenho a localização da nossa força, certo? Resultante aí, em relação a um referencial inercial com origem O, onde eu vou localizar esse referencial da forma que fique mais prática aí para a gente solucionar o problema. Ok? Vamos fazer um exemplo. O exemplo que a gente vai fazer é a continuidade do exemplo anterior, certo? O exemplo anterior, o Fox não determina o ponto de aplicação. Essa continuidade, certo? Foi uma solução que eu mesmo fiz, estendendo aí o mesmo problema que o Fox, certo? Enunciou lá, mas que ele só pedia o módulo, a direção e o sentido da força. Ok? Agora a gente vai localizar essa força no mesmo problema, certo? Que está lá no exercício do Fox, certo? Então, como eu já falei para vocês, certo? Vamos voltar naquele exercício resolvido do Fox. Então, eu trouxe, certo, o exercício aqui, que a gente já tinha feito na aula passada, certo? A gente, na aula passada, certo? Aqui tem um cotovelo redutor, certo? Com um jato livre, aqui para a atmosfera. Eu sei que para eu manter esse cotovelo redutor estável, eu tenho que ter uma força de reação F, que a gente já determinou na aula passada.
A força resultante, certo? Que é essa força de reação aqui, certo? É F igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fx ao quadrado, em que fx é P1 A1 mais ρ V2 ao quadrado, A2 ao quadrado sobre A1. Essa aqui é a componente escalar da minha força na direção x, certo? E Fy, que é ρ V2 ao quadrado A2, componente escalar, certo? Da força resultante da direção y, certo? E a gente viu na aula passada também a direção e sentido dessa força. Então, aqui, essa força que está atuando aqui, ó, forma um ângulo θ com a horizontal, certo? Então, é uma força que está atuando, ó, para baixo e para a esquerda, ó, para baixo e para a esquerda, certo? Fazendo um ângulo θ igual ao arco cuja tangente é Fy sobre Fx com a horizontal, certo? Então, isso aqui a gente determinou na aula passada, certo? Nessa aula, agora, a gente precisa determinar, certo? Localizar a linha de atuação desta força F. Eu já sei qual é o modo, qual a direção e sentido, mas essa força, com esse modo, essa direção e sentido, pode estar atuando em qualquer parte dessa minha curva, certo? Do meu cotovelo redutor. Pode estar atuando em qualquer parte aqui. Eu preciso amarrar a posição dela, certo? De atuação. Então, para isso, eu vou ter que trabalhar com o quê? Primeiro, eu tenho que trabalhar com essas equações aqui, com essa equação, certo? Que a gente deduziu aqui. Mas aí a gente tem que fazer uma leitura do enunciado para a gente entender o processo. E entender de que forma eu vou trabalhar com essa equação, com as devidas simplificações. Se vocês lembrarem do enunciado da questão, que a gente viu na aula passada, certo? O escoamento é estacionário, esse termo aqui vai embora. Como é um cotovelo redutor fixo, eu não vou ter torque em eixo, certo? E como o meu escoamento está acontecendo no plano XY, eu não vou ter o torque produzido pela força campo, ela não contribui de forma alguma aqui com o meu escoamento, já que o escoamento está acontecendo ortogonal, certo? A minha força, a orientação do campo gravitacional. Então, no caso, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Ó. Eu não tenho torque em eixo, eu não tenho torque produzido pela força-campo, porque a força-campo não interessa nessa minha análise, porque o escoamento é ortogonal à direção do campo, é escoamento em plano horizontal, certo? E é um escoamento estacionário. Então, cai exatamente nessa equação aqui, ó, com a simplificação. Ok, pessoal? Então, tem que fazer a leitura do enunciado, entender direitinho para saber como você deve trabalhar a equação que foi deduzida, aquela geral. E você vai fazendo as simplificações, até chegar na equação reduzida e soluciona o seu problema. Ok? Certo, pessoal? Então, no caso aqui, certo? Esse problema que a gente já viu anteriormente, eu vou trabalhar, certo? Exatamente com esta equação. Vamos só reproduzir ela aqui. Certo? Deixa eu botar aqui. Ok? Então, a equação vai ser o quê? Vai ser R vetorial Fs igual a integral sobre a superfície de controle fechada, certo? De R vetorial, certo? V, que multiplica ρ V escalar dA. Vou fazer com bem calma aqui, para vocês entenderem. Então, essa aqui é a equação, certo? Que a gente vai trabalhar. Ok? Então, para eu trabalhar com essa equação, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que definir uma superfície de controle. Ó. Aqui é a superfície de controle. Eu tenho que definir a superfície de controle. Certo? A superfície de controle a gente já definiu na aula passada. Ok? Vai ser essa superfície de controle aqui. Ó. Certo? Essa é a minha superfície de controle. Ok, pessoal? Então, essa aqui vai ser a nossa superfície de controle. Eu posso até orientar a minha superfície de controle. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D.
Então, vai ser a superfície de controle fechada AB, BC, CD, DA. Aqui eu tenho esse vai ser o meu volume de controle. Esse pontilhadinho aqui é a minha superfície de controle, certo? Então, eu defini minha superfície de controle, orientei minha superfície de controle. Agora, eu tenho que definir um referencial inercial, que eu já defini aqui também, certo? Vocês podem ver aqui o eixo X, ó, X, Y, e a minha origem, O, que é o ponto 00, vai estar exatamente na seção de saída, certo? Então, o fluxo entra na seção DA e sai na seção BC. E na seção BC, eu tenho a origem aqui do meu sistema referencial. Vai ser o meu referencial inicial, a partir do qual eu vou ter os meus vetores de posição. Ok? Deixa eu aumentar aqui mais um pouco, para vocês visualizarem melhor aqui a figura. Certo? Então, aqui, ó, o meu, deixa eu apagar aqui ficou uma confusão aqui. Certo? Aqui vai ser a minha superfície de controle. Certo? E o meu referencial inicial está aqui, ó, 00, que é a origem da minha referência. Certo? Então, aqui é o meu... aqui eu vou estar com o escoamento do plano XY, certo? É um plano horizontal, já foi dito no enunciado. Logo, significa que o resultado, certo, desses produtos vetoriais, certo? Cadê? Os resultados aqui do meu produto vetorial, certo? Vai ser tudo ortogonal ao plano de escoamento, ou seja, vai estar tudo na direção K, certo? O vetorzinho unitário K. Ok, pessoal? Então, eu defini aqui o meu referencial inicial. Se você observar, dá um zoom novamente aqui, ó. Se você observar, nesse ponto, certo? Na seção 2, que é a minha seção BC, da minha superfície de controle, vai estar atuando a FP2, que no caso é 0, eu estou trabalhando com pressão relativa. Então, vai estar atuando a FP2 e vai estar aqui o vetor velocidade V2. Como ambos estão atuando na origem, o meu vetor posição é um vetor nulo. Ok? Então, o resultado daquele produto vetorial, tanto para a força de superfície na seção 2, certo? Como também o produto vetorial R vetorial V na seção 2, ambos vão ser zero. Ok? Por quê? Porque o meu vetor posição é nulo. Certo? Agora, a minha força F está atuando aqui, ó, a minha linha de atuação é essa, pontilhada, de verde escuro, certo? Essa é a minha linha de atuação. E esse é o meu vetor R posição, que eu estou aqui com essa setinha preta, fazendo 90 graus aqui, com a linha de atuação de F. Então, eu preciso determinar o módulo de R. Certo? Então, a minha força F, eu não vou trabalhar com as componentes, eu só trabalho logo com a força F, porque eu definindo o vetor posição da linha de atuação de F, certo? Automaticamente eu já estou localizando o F, porque ela tem direção e sentido, certo? E o módulo dela, então eu já estou localizando exatamente onde ela está atuando aqui na minha conexão. Basta eu definir aqui qual é o módulo desse vetor F. Mas eu tenho que dizer onde é que esse vetor F está localizado. E onde é o meu referencial inicial. Isso aí vai estar na figurinha, certo? No caso, vocês fazerem um projeto, vai estar lá na figurinha, mostrando onde está o referencial inicial, o vetor posição, e para você dizer qual é o módulo dele, o pessoal localizar direitinho onde essa força F está atuando. Ok? Então, precisamos calcular esse vetor posição R. Certo? Agora, a gente tem aqui a minha seção DA, da minha superfície de controle, que é a seção 1. Okay? Nela vai estar atuando um vetor V1, velocidade, e a força de pressão FP1, atuando aqui na seção 1. Ok, pessoal? E essa minha seção 1, ela vai estar localizada aqui com o vetor posição com relação referencial inicial, o vetor R. Certo? Mas aqui a gente vai trabalhar com essa força FP e essa velocidade V1, que estão ambas,
certo? Na direção X, certo? Logo, eu vou pegar esse meu vetor posição, vou dividir ele em componentes, na direção Y e na direção X, e vocês vão ver que o produto vetorial, certo? Tanto de V1 como de FP1, certo? Com relação ao vetor posição, a componente na direção X, ele vai dar zero. Então, basta eu estar trabalhando aqui com esse componente Y, né? Certo? Então, isso aqui vai ser o meu vetor, certo? O vetor posição, certo? A componente do meu vetor posição na direção Y, que é a componente que vai dar produto vetorial diferente de zero, certo? Porque ela vai fazer um ângulo de 90 graus, ó, com a linha de atuação de FP1. Então, estou trabalhando apenas com o vetor Y1, certo? Que eu tiro essa informação da componente, aliás, da coordenada do ponto, que isso aqui vai estar tudo em escala, no original, né? Então, se eu definir isso aqui como a minha origem, OO, e eu sei qual é a geometria dessa conexão, facilmente eu sei localizar esse ponto aqui, que é um ponto x1, y1, com relação ao ponto 00, que é a minha origem aqui, certo? Logo, o meu vetor posição, certo? O vetor posição da linha de atuação de FP1, certo? Vai ser o vetor y1. Eu tiro aqui, certo? A coordenada y1 do meu par coordenado aqui, vai identificar exatamente a localização desse meu ponto, certo? Na seção 1, certo? Com relação à origem aqui do meu sistema coordenado, que é o meu 00. Ok? Então, aí eu defino quem é y1, que é a posição. Então, se você observar aí, ó, certo? O meu vetor, aqui eu vou estar atuando a força FP1, aqui vai estar atuando também a velocidade V1, tanto FP1 como V1, eu vou realizar o produto vetorial de R1 com FP1 e vou fazer o produto vetorial de R1 com V1. Certo? E quem é R1 nesse caso? Vamos voltar aqui, deixa eu diminuir. Certo? Quem vai ser, certo, o meu vetor posição R1? Deixa eu apagar aqui, está de azul. O meu vetor posição R1. Certo? Eu vou fazer R1, FC1, FS1, certo? Que é o produto vetorial do vetor posição, certo? Com a força de superfície na seção 1. Certo? A força de superfície na seção 1 é essa força de pressão 1. Certo? E o meu vetor posição R1, vetor, vai ser quem? Vai ser Y1, J. Concorda? Que ao mesmo tempo eu posso chamar isso aqui de Y1 vetor. Certo? Que é o vetor posição aqui, ó, certo? Da linha de atuação de FP1. Certo? E é o vetor posição também de V1. Ambos estão atuando nesse ponto de coordenada x e y com relação referencial inicial 0, 0, certo? E isso aqui vai ser o meu vetor posição, a componente, né, que não gera produto vetorial. Okay? E se você for observar aqui, ó, eu preciso ter o vetor posição que está atuando FP2, que eu já sei que é 0, não é isso? Certo? Porque a pressão é força de pressão, que é a minha força de superfície, como eu estou trabalhando com pressão relativa, ele tem um jato livre, a pressão que está atuando aqui é atmosférica, então essa força de pressão aqui não vai, certo, entrar no cálculo. Mas vai entrar a velocidade V2. Como a velocidade V2, certo, é da seção 2, e como a minha origem do sistema coordenado está exatamente na seção 2, isso significa que o meu vetor posição R2 vai ser quanto? Vai ser o vetor nulo. Ok, pessoal? Aqui, nesse caso aqui também, né? O FP2 também é um vetor nulo, certo? Porque eu estou trabalhando aqui com pressão relativa. Ok, pessoal? Então, isso aqui é tirado lá da informação do exemplo anterior, certo? Então, para eu resolver encontrar um módulo, certo, desse vetor R, certo, que é o vetor
que vai estar localizando a linha de atuação de F, eu tenho que aplicar essa equação, certo? Então, vamos, para facilitar aqui o nosso desenrolar aqui da questão, vamos chamar isso aqui, primeiro membro da equação aqui, equação 1, o segundo membro dessa equação aqui, a equação 2, para facilitar aqui o nosso raciocínio. Ok? Equação 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver a equação 1, que é R vetorial Fs. Depois, eu vou resolver a equação 2, que é integral sobre a superfície de controle fechada de R vetorial V por V escalar de A. Vou pegar o resultado de ambos e vou igualar, certo? Para isolar R, certo? E obter o módulo dele. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a equação 1, certo? Que a gente vai trabalhar. A equação 1. Equação 1. Certo? A equação 1, o que é que ela diz? Certo? R, ela pede para calcular R vetorial Fs. Ok, pessoal? Igual. Então, eu vou ter que calcular esse produto vetorial. Certo? Com todas as forças de superfície que estão atuando aí. Quais as forças de superfície que estão atuando? FP1, certo? A força F, e a força FP2, que no caso aqui está considerando nula, porque eu estou trabalhando com a pressão relativa. Ok? Certo? Então, eu tenho que calcular o produto vetorial, certo? Dessas forças, o torque dessas forças. Né? Para isso, a gente vai considerar aqui uma orientação, certo? No sentido anti-horário, como para o resultado positivo aqui desses torques. Eu também posso usar esse critério aqui, certo? Ou a regra da mão direita, para calcular os produtos vetoriais RV. R vetorial V. Ok? Então, no caso aqui, vamos lá. Certo? Quais são as forças de superfície que estão atuando? Com exceção de FP2, que é nula, que é a pressão relativa que eu estou trabalhando, eu vou ter FP1 e vou ter F. Então, tenho que calcular os torques produzidos por FP1, certo? E por F. Ok? Se você analisar aqui, ó, o meu vetor FP1, certo? Está aqui, certo? Na horizontal, certo? E da esquerda para a direita, certo? O meu vetor Y1, que localiza FP1, certo? Está aqui na vertical, de baixo para cima. Certo? Se eu for usar a regra da mão direita, o resultado, né, a ponta dos meus dedos, né, apontando aqui, certo? Na direção, certo? De Y1, fechando na direção de FP1, certo? Vai dar o meu dedão aqui, o polegar, entrando para dentro, certo? Da tela do computador. Logo, certo? Eu vou ter aí um produto vetorial, certo? Na direção, certo? No sentido menos K. É isso? Ok? Eu estou no plano XY, certo? Então, o resultado dos meus produtos vetoriais vão ser todos na direção K. Certo? Basta eu orientar se é mais K ou menos K. Isso aí que vai dizer, certo? É o resultado aqui do cálculo. Ok? Então, se você observar aqui, ó, o meu F, certo? Está nessa direção e nesse sentido. O meu vetor R está nessa direção e nesse sentido. Certo? Se eu for fazer o cálculo aqui, ó, pegar a ponta dos meus dedos, fechar na direção F, o meu polegar vai estar saindo do quadro. Então, o resultado do meu produto vetorial é positivo. Ok? Então, e se eu analisar aqui, analisando pela orientação aqui, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o F, certo? O meu braço de alavanca é esse, o meu F está no sentido de atuar, logo é positivo. O FP1 vai estar no sentido horário, negativo. Então, tanto faz, da forma como você queira
calcular, o resultado vai dar sempre o mesmo, ok? Então, chegando aqui, R vetorial Fs vai ser o quê? Vai ser R vetorial F, certo? Que F é uma das forças de superfície, né? F está aqui, e o meu vetor posição é R vetor, então vai ser R vetorial F, ok? R vetorial F mais outra força de superfície está atuando é F1, certo? E o meu vetor posição é Y1, certo? Então aqui vai ser o quê? Y1 vetorial F1, ok? Aqui vai ser Y1 vetorial F1, certo? Mais, aqui não vamos botar, eu vou apagar esse mais. Seria o FP2 vetorial vetor nulo. Esse que ele está atuando exatamente na minha origem aqui, certo? Então, o meu vetor posição é nulo, certo? Então, aqui faria FP2 vetorial vetor nulo, que no resultado daria zero. Mas como o FP2 também é zero, certo? Porque ele está um jato livre aqui, então esse termo aqui eu vou apagar. Então, as duas forças de superfície, certo? Que eu vou realizar o produto vetorial, são essas aqui, certo? Agora, quem sim, isso aqui vai ser igual, por sua vez, igual ao quê? R vetorial F. Vai ser F, R, K. Certo? Mais Y1 vetorial FP1. Como a gente já viu anteriormente, vai ser FP1 Y1 menos K. Ok? F você já sabe, ó, foi calculado na aula passada, certo? O R é o que a gente precisa determinar. Para isso, eu vou precisar calcular a equação 2, né, que é o segundo membro aqui, certo? Que é essa integral, certo? Mas vamos continuar aqui. Agora, quem é FP1? FP1 é a força de pressão na seção 1. E o que é a força de pressão na seção 1? É P1A1. Vou botar aqui, né? Certo? Que é a pressão na seção 1 vezes a área da seção 1. Certo? Esse aqui vai ser P1A1. Ok? Então, isso aí vai ser igual. Vamos apagar aqui que eu repetir aqui R vetorial. Então, aqui eu chego à conclusão que R vetorial, força de superfície, certo? Vai ser igual, botando o K aqui em evidência, eu vou ficar com FR menos FP1, que é P1A1, Y1, que eu pego da coordenada do meu ponto, certo? Na direção K. Meu vetor unitário aí, identificando, certo? O resultado aqui desse meu produto vetorial. Ok, pessoal? Então, aqui eu chamei equação 1, equação 2, vamos chamar isso aqui de equação 3. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso resolver, isso aqui eu já resolvi o primeiro membro da minha equação. Preciso resolver o segundo membro da equação. Integral sobre a superfície de controle fechada, R vetorial V, ρ V escalar A. Vamos ver aí como isso aqui vai ser simples de resolver. Então, aqui é a segunda equação aí, né? Ou a equação 2 lá do segundo membro daquela minha equação geral. Certo? E é exatamente o quê? Integral sobre a superfície de controle fechada, certo? R vetorial V, certo? Multiplica ρ V escalado em A.
Então, esse V escalar BA aqui, pessoal, sempre que a minha superfície de controle coincide com a estrutura da minha conexão, ele vai ser nulo, porque o V escalar BA é exatamente o quê? A vazão naquela seção da superfície de controle. Como a superfície de controle está coincidindo com a superfície física da minha conexão e nela não existe vazamento, então o V escalar BA é nulo. Certo? Então, significa que o resultado dessa minha integral, certo? Nas seções da minha superfície de controle, na seção AB e na seção CD, vai ser nulo, certo? Pelo fato, certo, do meu V escalar de A ser nulo, porque não vai existir fluxo através desta minha superfície de controle. O fluxo só está acontecendo na seção 1 e na seção 2. A seção 1 como seção de entrada, a seção 2 como seção de saída. Ok? Então, nesse caso aí, eu posso dividir essa minha integral de superfície de controle fechada em integrais abertas da minha superfície de controle, certo? Que é na seção AB, BC, CD e DA. Certo? Então, isso aqui eu posso dizer que isso aí vai ser igual, certo? A integral, certo? Na minha seção AB, mais integral na seção BC, mais integral na seção CD, mais integral na seção DA, de quê? R vetorial V, ok? Rho V escalar DA. Agora, preste atenção aqui como facilita bastante. Certo? Eu já sei que na minha seção AB, tá aqui, ó, a minha seção AB, não tem fluxo através dela. Significa, certo, que R vetorial, aliás, que V escalar DA vai ser nulo. Certo? Então, significa que na seção AB, certo, o resultado dessa minha integral é zero. Porque V escalar DA é nulo, certo? Isso aqui é zero. Certo? Isso aqui é zero. Vamos ver uma condição semelhante, que é zero. Estou fazendo passo a passo. Na seção CD, ele também é zero, porque não tem fluxo. Aqui, ó, na seção CD. Isso aqui também é zero. Certo? Então, ambos os casos, vamos só relembrar aqui para vocês, ó, isso aqui é zero, e isso aqui é zero. Por quê? Porque em ambos os casos, eu sei que V escalar DA é zero. Certo? Por quê? Porque eu não tenho fluxo na seção AB e CD da minha superfície de controle. Vamos fazer mais uma análise aqui. Vocês vão ver que vai simplificar bastante. Certo? Eu tenho que trabalhar aqui agora, eu já analisei, ó, V escalar DA. Já identifiquei duas integrais abertas que são nulas, pelo fato de V escalar DA ser zero. Agora vamos analisar R vetorial V. Basta você identificar o ponto que está à origem para o resultado da sua integral naquela seção também ser zero. Por quê? Porque o meu vetor posição vai ser zero. Vetor posição, certo? Que vai estar identificando aí a minha velocidade V naquela seção, certo? Onde é que isso está? Na seção 2, que é a minha seção BC, que está a minha origem OO. Então, eu vou ter uma velocidade aqui, ó. Eu vou ter uma velocidade aqui, certo? Mas essa velocidade é a velocidade na seção 2, que coincide com a origem do meu sistema coordenado. Então, nesse caso, na seção 2, que é a seção BC, a minha integral também é zero, certo? Então, a minha seção BC, ó, aqui, certo? A minha integral também é zero. Agora, por que é que ela é zero? Ela é zero
certo? Vamos fazer aqui do mesmo jeito. Ó, na seção BC, certo? É zero, o resultado dessa integral, porque o meu vetor R2 é o vetor nulo. Certo? Quando eu fizer aqui, ó, R2 vetorial V2, esse resultado aqui vai dar quanto? Zero. Certo? E o meu resultado final da minha integral na seção BC também vai ser zero. Ok, pessoal? Então, resta somente isso aqui, ó. Integral, certo? Na seção DA da minha superfície de controle, de R vetorial V, que multiplica rho V escalar DA. Ok? Então, preciso fazer isso aí. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Isso aí vai ser igual. Deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui. Essa integral fica bem simples. Aqui vai ser igual. Certo? No caso aqui, R vetorial V na seção DA. Minha seção DA está aqui. Ó. Essa é a minha seção DA, que é a minha seção 1. Certo? A minha velocidade está atuando no ponto x1, y. Certo? Logo, meu vetor posição, cujo produto vetorial é diferente de zero, certo? É o vetor y1, y vetor. Aqui. Certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter y vetor, vetorial, V1. Ok? Como a gente já discutiu anteriormente, o resultado desse produto vetorial vai ser o quê? Vai ser V1, que é na seção 1, Y1 menos K. Ok? Olhando agora, resolvendo isso aqui, ó, certo? Vai ser vezes ρ V escalar dA, módulo de V, que é V1, certo? Vezes módulo de dA, integral sobre dA, certo? De dA vai ser A1, não é isso? A1. Aí tem que analisar o sinal aqui, viu, pessoal? Não pode esquecer. Vamos lá, ó. O vetor V1 está entrando, o vetor A1 está saindo, o ângulo entre eles 180, produto escalar vai ser negativo, certo? Então aqui vai dar menos, né? Então deixa eu apagar aqui, certo? Vamos botar aqui em parênteses, menos V1. Ok, pessoal? E no final aqui você vai ter o quê? Igual, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, vai ficar ρ V1 ao quadrado, ao 1, certo? Y1 na direção K, ok? Então, ρ V1 ao quadrado, A1, Y1, K. Bom, então, isso aqui vamos chamar de... Certo? Aqui a gente chama de equação 3, vamos chamar isso aqui de equação 4. Certo? Como FR menos P1A1, Y1, certo? Na direção K, eu chamei de equação 3. É o resultado de R vetorial FS, que é o primeiro membro da minha equação, certo? E como ρ V1 ao quadrado A1, Y1 na direção K, certo? É o resultado da integral sobre a superfície de controle de R vetorial V por V escalar dA, que é o segundo membro da equação, certo? Eu vou fazer o resultado desse produto vetorial igual ao resultado dessa superfície de controle fechado, integral, né? O resultado dessa integral aqui, ok?
que é exatamente as equações 3, certo? E 4. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, fazendo 3 igual a 4, eu tenho, quem é 3? Certo? 3 é o resultado daquele produto vetorial, né? O torque, né? R, certo? O vetorial Fs, certo? Que deu Fr menos T1 Y1 K vetor igual o resultado da minha integral sobre a superfície de controle fechada deu ρ V1 ao quadrado A1 Y1, ok? Na direção K. Ok? Então, se ambos aqui estão na direção K, se este vetor aqui é igual a esse, significa o quê? Significa que FR menos P1 e A1 Y1 vai ser igual a ρ V1 ao quadrado A1 Y1. Ok? Então, aqui, ó, se só se, eu tenho que FR menos P1 A1 Y1 for igual a ρ V1 ao quadrado A1 Y1, ok? E daí eu isolo R. Se só se R for igual ao quê? Vou fazer aqui. R vai ser igual a... vamos fazer passo a passo, para não ficar pulando etapas, certo? Vou isolar R, né? Então, vou dizer que FR vai ser igual a ρ V1 ao quadrado A1 Y1 mais P1 A1 Y1. Ok? O que é que se repete aqui, pessoal? A1 Y1. Eu posso botar A1 Y1 em evidência. E só se FR igual a 1 Y1 que multiplica ρ V1 ao quadrado mais P1. Ok? E daí eu tiro quem é meu R, que é o módulo daquele vetor posição. Vai ser A1 Y1 que multiplica ρ V1 ao quadrado mais P1 sobre F. Certo? E eu tenho todas essas informações para alimentar essa equação e obter R. Ok? Então, aí eu posso concluir no mesmo problema, certo? Certo? Certo que F, né? A linha de atuação de F, vamos botar assim, a linha de atuação de F está a uma distância R, se eu não botar setinha, já é o módulo, né? Que é o resultado desse cálculo aqui, certo? Da linha de, a linha de atuação de
de F, certo? Está a uma distância R, certo? Ou da origem do sistema coordenado. Opa. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, por enquanto tudo bem, professor. Pronto. Então, eu vou enviar isso aqui para vocês. Só vou dar uma olhadinha para ver se ficou alguma letra que ficou incompreensível, fazer alguma ajustes na letra, certo? Eu vou salvar e vou enviar para vocês, ok? Então, eu vou também enviar hoje, certo? A lista de exercícios, certo? Então, como é de costume no Fox, certo? Na lista, se você observar a lista de exercícios dele, certo? A maioria das questões ele não pede a localização da linha de atuação da força. Ele vai exigir no máximo aí o módulo da força, né? Ok? Então, eu estou enviando para vocês a lista tirando algumas questões, certo, do Fox. Dessa versão mais atual, que não é tão atual assim, já tem uma mais nova, que eu tenho aqui, certo? É a 7ª edição, já tem a edição mais nova, certo? Então, eu peguei algumas questões da 7ª edição e peguei algumas questões de edições anteriores. Fiz uma mesclagem e selecionei algumas questões, certo? E eu estou enviando hoje para vocês. Eu vou enviar a lista, certo? E vou enviar também, certo? Certas dicas de solução, ok? Certo, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo, então. Pronto, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Certo? Agora é 15h23, certo? Vamos iniciar aqui a equação de Bernoulli, certo? Porque o tempo é meio corrido, né? Nesse semestrão, tão apertado, né? Então, aqui, mecânica dos fluidos. Vou ver se dá para a gente iniciar aqui a equação de Bernoulli. Pronto, então, pessoal, deixa eu voltar aqui e fazer a projeção para vocês. Eu mando esse slide também. Se não der tempo para concluir hoje, a gente conclui na aula que vem, mas hoje a gente começa a discussão em torno, certo, da equação de Bernoulli. Então, vocês já fizeram muita aplicação da equação de Bernoulli, certo? Dependendo do colégio, muitas aplicações no ensino médio, e fizeram também, eu creio, algumas aplicações em física, né? Aqui no básico da engenharia. Certo? Então, pessoal, hoje a gente vai deduzir, acho que alguns de vocês já devem ter visto essa dedução, mas vamos fazer uma dedução breve da equação de Bernoulli, certo? Partindo do que a gente já estudou até agora. Vocês viram também no Fox que ele chega na equação de Bernoulli, certo? Aplicando essas leis de conservação, certo? Que a gente viu até agora. Certo? Mas eu optei por uma forma mais simples de chegar na equação de Bernoulli. Certo? Mas para isso vocês têm que relembrarem, certo? Alguns conceitos de linha de corrente, certo? E de partícula fluida. Certo? Então, nesse caso aqui, certo? Nós temos uma linha de corrente em um campo de escoamento, certo? E ao longo dessa linha de corrente está percorrendo aqui, está se deslocando uma partícula fluida, certo? Já que está havendo escoamento. Isso aqui é um campo de escoamento e a gente isolou uma linha de corrente e está analisando uma partícula fluida, certo? Essa partícula fluida pode ter a forma geométrica que você bem entender, certo? Eu optei,
certo? Assim como no Fox, certo? Por essa forma cilíndrica. Então, vamos considerar uma partícula fluida infinitesimal, certo? Movendo-se ao longo de uma linha de corrente, ok? Então, aqui nós temos uma partícula fluida infinitesimal, de área de seção transversal dA, certo? Então, essa área de cima aqui é uma areazinha dA, a área de baixo aqui é uma areazinha dA também, e a altura do meu cilindro, da minha partícula cilíndrica, é uma altura ds, certo? Então, isso aqui é uma partícula infinitesimal, ok? E essa partícula está se deslocando, certo? Nessa linha de corrente. Aqui eu fiz o quê? É como se eu tivesse tirado uma foto, é um instantâneo do movimento da minha partícula. E estou analisando a minha partícula aí, certo? Nesse instantâneo, ok? Então, aqui nesse instantâneo, a minha partícula, certo? Está nesta posição, certo? Onde eu posso definir, certo? Um ponto sobre a superfície inferior da minha partícula cilíndrica, outro ponto na minha superfície superior da minha partícula cilíndrica, com relação a um plano de referência. Então, esse ponto na parte inferior da minha partícula está localizado a uma distância z do meu plano de referência. Ok? E esse meu ponto aqui, na parte superior da minha partícula, está localizado a uma distância z mais dz, com relação ao meu plano de referência. E, mais uma vez, uma partícula de área de seção dA, uma partícula cilíndrica, de áreas de seção transversal dA e de altura ds. Então, uma partícula infinitesimal. Ok? Como essa aqui é uma linha de corrente, não necessariamente uma reta, mas como eu estou analisando uma partícula infinitesimal, certo? Esta parte central da linha de corrente que passa no centro da minha partícula, eu posso aproximá-la de uma reta, certo? Uma reta que tem uma inclinação θ com relação à horizontal. Certo? Então, aqui eu fiz uma descrição da minha partícula. Agora, olhe bem, essa minha partícula está se deslocando nesse campo de escoamento. Quando esta minha partícula, e tudo que eu for analisar com relação à partícula, pessoal, estou analisando com relação a sistema, então significa o quê? Significa que eu vou pegar toda a massa da partícula e vou concentrar em um ponto localizado no seu centro de gravidade. Ok? Então, aqui significa o quê? Quando essa minha partícula passar por esse ponto 1, certo? Ou seja, isso eu estou dizendo que o centro de gravidade da minha partícula passar pelo ponto 1, certo? A minha partícula vai estar submetida a uma pressão P1 e ela vai estar passando nesse ponto com a velocidade V1, ok? E essa minha partícula continua o seu deslocamento ao longo da linha de corrente. Quando o centro de gravidade da minha partícula passar pelo ponto 2, certo? Ela vai estar submetida a uma pressão P2, e no ponto 2 ela vai estar passando com a velocidade V2. Isso significa o quê? Significa que vou ter uma variação de pressão ao longo do percurso da partícula e uma variação de velocidade também. Certo? Como a minha linha de corrente está definindo a minha trajetória, que eu chamei aqui de S, certo? Que é a minha trajetória de percurso da minha partícula, eu vou dizer que a velocidade da minha partícula vai ser função da posição e do tempo. Já que eu sei que se passou no ponto 1 ela tem velocidade V1, se passou no ponto 2 ela passa com velocidade V2, em qualquer ponto intermediário, certo? Entre os pontos 1 e 2, ela vai ter uma velocidade característica, certo? E vai ser função da posição que ela se encontra e do tempo, certo? Então, aí eu vou ter que a velocidade da minha partícula de fluido infinitesimal vai ser função da posição e do tempo, ok? Então, nesse caso, considerando uma partícula fluida, movendo-se ao longo de uma linha de corrente, a velocidade dela vai ser função da posição
e do tempo. Ok, pessoal? A análise que a gente está fazendo aqui agora é uma análise que vai deduzir uma equação chamada equação de Euler. Vocês vão ver que a equação de Euler é uma equação diferencial. Certo? E quando a gente integrar a equação de Euler, a gente vai cair exatamente no que a gente já conhece como a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli é nada mais, nada menos do que a forma integral da equação de Euler. Certo? Então, olhe bem, para a gente deduzir a equação de Euler, a gente considerou uma linha de corrente, uma partícula fluida se deslocando ao longo da linha de corrente, certo? E um nível de referência, certo? Para a gente localizar em que cota a partícula passa a proporção que ela se desloca. Em que cota a partícula se encontra a proporção que ela se desloca ao longo da linha de corrente. Então, eu precisei da linha de corrente e de um plano de referência, certo? Para eu localizar a cota, a posição da minha partícula na linha de corrente. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, se você observar, se ela passa aqui, ela passa com a pressão P1, certo? E significa o quê? Que eu estou analisando a pressão no centro de gravidade da minha partícula. Então, aqui ela passa com pressão P1. Quando a minha partícula, o centro de gravidade dela chegar aqui, ela está passando com a pressão P2, a velocidade V2. Ok? E significa o quê? Significa que nesse ponto aqui, intermediário entre 1 e 2, certo? Na mesma linha de corrente, que coincide com a trajetória da minha partícula, certo? Eu vou estar, essa partícula vai estar submetida a uma pressão P qualquer no seu centro de gravidade, certo? Mas eu preciso analisar, para eu deduzir a equação de Euler, eu preciso aplicar, certo? A segunda lei de Newton ali, na dedução da minha equação. Ou seja, o somatório de todas as forças de superfícies, aliás, de todas as forças atuando na minha partícula ao longo da linha de corrente. Então, eu vou analisar as componentes de força ao longo da linha de corrente, que é ao longo do deslocamento da partícula. Então, o somatório de todas as forças atuando na minha partícula, certo? Na direção da minha linha de corrente, vai ser igual a massa vezes a aceleração, já que a minha partícula possui velocidade variável, certo? Ao longo da minha linha de corrente. Ok? Então, para eu fazer isso aí, eu preciso fazer o quê? Antes de mais nada, identificar todas as forças que estão atuando nessa minha partícula. Quais são as forças que atuam nessa minha partícula? 2 tipos de força. Força de superfície e a força campo, que a minha partícula, apesar de ser infinitesimal, ela tem um peso. Ok? As forças de superfície estão atuando aonde? As forças de superfície elas vão estar atuando, certo? Na face frontal da minha partícula, na face inferior da minha partícula, na face lateral da minha partícula. Então, aí vai estar atuando força de superfície. E estaria atuando também uma força de atrito, se eu fosse considerar o meu fluido como um fluido real. Aqui nós estamos fazendo a dedução considerando o que é um fluido não viscoso. Está aqui, ó, 6 pontos. Escoamento incompressível, então meu fluido aqui é incompressível, certo? Escoamento incompressível de fluido não viscoso. Então, estou desprezando o efeito viscoso, estou desprezando a viscosidade, não tem atrito, certo? Então, a força de atrito também é uma força de superfície, logo ela não vai entrar aí, certo? Porque eu estou considerando o fluido não viscoso. Ok? Então, no caso, pessoal, aí, quais as forças que estão atuando? Se o fluido fosse real, estaria atuando as forças de pressão, a força de atrito e o peso. Quais delas são forças de superfície? 2. Forças de pressão e a força de atrito. Como o fluido é não viscoso, não atua a força de atrito. Estou desprezando o efeito viscoso. Então, só vou ter aí força de superfície, somente força de pressão. Atuando aonde? Nas duas faces do meu cilindro, superior e inferior, e nas laterais do meu cilindro. Como eu vou trabalhar, certo? Com o somatório das forças que atuam no meu cilindro, na direção do escoamento,
ou seja, ao longo da linha de corrente, eu não vou trabalhar com as forças que estão atuando na lateral. Elas estão atuando ortogonal à minha direção de escoamento do meu percute. Ok? Eu só vou trabalhar com as forças na face superior do meu cilindro e na face inferior do meu cilindro. São as duas forças que vão estar atuando, certo? Ao longo aí, certo? Do meu percurso, da minha linha de corrente. Ok? Na lateral do meu cilindro, elas estão atuando de forma ortogonal à minha linha de corrente naquela região onde o cilindro está passando. Certo? Então, na direção da linha de corrente, na região que o cilindro passa, somente as forças na seção superior, frontal, certo? E na frontal inferior. Ok? E para isso eu preciso conhecer a pressão na face superior e a pressão na face inferior, que eu não conheço. Eu só conheço o que? A pressão central no centro de gravidade da minha partícula, que é a pressão P. Já que eu estou dizendo que toda a massa da minha partícula vai estar concentrada no centro de gravidade. E aí, quando o meu centro de gravidade passa no ponto 1, a pressão do centro de gravidade é P1, e a velocidade que a partícula passa naquele ponto é V1. Quando o meu centro de gravidade passa no ponto 2, a pressão que a partícula está sofrendo é a pressão P2, e naquele ponto 2, a minha partícula está passando com velocidade V2. Ok? Então, o que eu estou analisando é com relação ao centro de gravidade da minha partícula. Então, nesse ponto aqui, numa região qualquer da minha linha de corrente, entre os pontos 1 e 2, é uma pressão P qualquer. Ok? Então, o centro de gravidade aqui vai ter uma pressão P qualquer. Certo? Se eu quiser conhecer quais as pressões na face, então aqui, no centro de gravidade da minha partícula, certo? Eu vou ter uma pressão P qualquer. Certo? Uma pressão P qualquer. Certo? Se eu quiser saber quais as pressões na face superior e inferior, eu tenho que fazer o quê? Aplicar expansão de Taylor. Do mesmo jeito que a gente viu, certo? Na dedução daquela equação geral, certo? Da variação de pressão em fluido estático. Ok? Estática dos fluidos. Então, no caso aqui, eu conhecendo a pressão P, certo? O centro de gravidade, e a partir dela eu determinar quais as pressões na face superior e na face inferior, eu aplico aí a expansão de Taylor em torno do centro aqui de gravidade. Ok? Sabendo que certo? A altura do meu cilindro de fluido aqui é ds, o meu centro de gravidade está distante da face superior ds sobre 2 e da face inferior, certo? Menos ds sobre 2. Ok? Então, aí, a partir daí, eu faço a aplicação de Taylor e determino as pressões nas faces superior e inferior da minha partícula fluida cilíndrica, certo? Que é essa pressão. Na face superior vai ser a pressão no centro de gravidade, P, mais del P, del S, que eu estou variando aqui ao longo de S, certo? Del P, del S, que multiplica ds sobre 2. Ok? E na face inferior, qual vai ser a pressão? Essa aqui, ó. P menos del P, del S, que multiplica ds sobre 2. Certo? Quando eu pego essa pressão na face superior e multiplico pela área da face superior, eu tenho a força de pressão, que é a força de superfície na face superior. Certo? Ao longo, certo, da minha linha de corrente. Certo? Onde a partícula está passando. Quando eu pego a pressão na face inferior, multiplico pela área da face inferior, eu tenho a força de pressão na face inferior. Certo? Então, essas duas forças de pressão que estão atuando, elas estão atuando, certo? Ao longo da minha linha de corrente. Ok? As forças de pressão que estão atuando na lateral aqui, elas atuam ortogonal. Mas a minha análise que eu estou fazendo é ao longo da linha de corrente, então eu vou aplicar a segunda lei de Newton, considerando que o somatório de todas as forças atuando ao longo da linha de corrente, certo? Vai ser igual a massa vezes a aceleração da minha partícula. Ok? E ela é acelerada, né?
ela está sofrendo aceleração, porque ela passa aqui no ponto 1 com velocidade V1, passa no ponto 2 com velocidade V2. Então, ela está sofrendo uma variação de velocidade, certo? Ao longo do seu percurso, ok? Apesar que eu posso considerar esse escoamento estacionário, essa velocidade é 100 V1, esta velocidade é 100 V2. Mas a partícula está se deslocando ao longo do ambiente corrente. Quando ela passa nesse ponto, ela passa com um ponto com a velocidade V1, e essa velocidade vai variando, passa nesse ponto com velocidade V2. Outra partícula vem, passa por esse ponto com a mesma velocidade V1, a velocidade está variando, e essa outra partícula passa nesse mesmo ponto com velocidade V2, e continua seu percurso, que aí é um campo de escoamento. Ok? Então, quando você tem as variações de velocidade pontual, certo? Com o tempo, a gente chama de aceleração local. Certo? Isso aí é uma situação de escoamento transiente. Significa que nesse ponto 1, essa minha velocidade no instante seria V1, no instante seguinte, ΔT, seria V1 mais ΔV1, certo? No instante, 2 vezes ΔT seria V1 mais 2 vezes ΔV1, e assim por diante. Teria uma variação de velocidade. Aí eu chamo de aceleração local. Certo? Quando eu analiso em termos de Euler, né, que eu estou analisando pontos específicos dentro do campo de escoamento, quando eu analiso pontos específicos e verifico que as velocidades em diferentes pontos, nos mesmos pontos, se mantêm ao longo do tempo, significa que ΔV, ΔT, naquele ponto vai ser igual a zero. Aí eu digo que a aceleração local é nula. Certo? Mas eu posso ter um campo de escoamento estacionário, que apesar de eu ter variações locais de velocidades locais nula, mas ao longo do campo eu vou ter em diferentes pontos velocidades diferentes, apesar de elas não variarem pontualmente. Ok? Isso aí significa o que a gente chama de aceleração convectiva. Então, quando eu estou no mesmo ponto e analiso que existe variação de velocidade naquele ponto específico, certo? Eu trato essa aceleração como chamada aceleração local. Certo? Quando eu saio de um ponto para outro e verifico que existe variação de velocidade no campo de escoamento, saindo de uma coordenada para outra, certo? A variação de velocidade de um ponto para outro no espaço, a gente chama de aceleração convectiva. Então, em um campo de escoamento, eu posso ter uma situação onde eu tenho a aceleração local nula, mas a aceleração convectiva diferente de zero. Ok? Ou eu posso ter aceleração local diferente de zero e aceleração convectiva também diferente de zero. Certo? Mas quando a aceleração local for diferente de zero, certo? Isso significa o quê? Que trata-se de um escoamento transiente. Porque localmente, certo? No meu campo de escoamento, eu vou ter variações dos parâmetros no tempo. Ok? Então, não dá tempo a gente ver esse conteúdo, que é bastante interessante, para você entender esse processo quando chega aqui na equação de Euler, certo? Que é um ponto anterior, onde a gente vai analisar a cinemática dos fluidos, certo? Onde a gente distingue essa questão de aceleração local e de aceleração convectiva em um campo de escoamento. Ok? Mas, mesmo assim, dá para vocês entenderem essa dedução da equação de Euler. Ok? Lembrando que, certo, eu estou tratando aí de uma linha de corrente, de uma partícula fluida de formato cilíndrico, de tamanho infinitesimal, certo? E que essa partícula fluida está se deslocando ao longo de uma linha de corrente. E eu preciso deduzir a equação de Euler, certo? Aplicando a segunda lei de Newton. Para eu fazer isso aí, certo? Eu tenho que considerar as forças que estão atuando na partícula. Certo? Como o fluido que eu estou considerando é não viscoso, a força de atrito, que seria uma força de superfície, não entra aí na análise. Ficaria um pouco mais complexo. E sairia uma situação mais realista, já que os fluidos que a gente trabalha são fluidos reais. Mas para fins de vocês entenderem a equação de Euler de Bernoulli, a princípio, vamos trabalhar aí com fluido não viscoso. A situação de fluidos viscosos ou reais, vocês vão ter com aplicações práticas lá na hidráulica com o professor Paulo. Certo? Mas para fazer essa dedução, eu preciso aplicar a segunda lei de Newton, eu preciso conhecer as forças que estão atuando na partícula.
As forças que estão atuando na partícula são forças de superfície e a força de campo. As forças de superfície, força de pressão. Certo? A força de campo, certo? Está atuando aonde? No centro de gravidade da minha partícula. Então, está aqui a minha força de campo, que é o meu dW. A partícula infinitesimal, eu vou ter um elemento de peso aqui também, dW. Como eu estou trabalhando apenas com as componentes das forças que estão atuando ao longo da minha linha de corrente, já que eu estou dizendo que as velocidades, elas são funções, aliás, que a velocidade é função da posição na linha de corrente e do tempo, certo? Eu vou analisar apenas as forças que estão atuando ao longo da linha de corrente. Então, esse aqui é o meu vetor peso. Está aqui, meu força-campo. Certo? Eu vou decompor. Certo? Essa força-campo decomposta aqui, ela tem uma componente ortogonal à linha de corrente e vai ter uma componente na direção da linha de corrente, que é esse dW seno. Ok, pessoal? Então, quais são as forças que estão atuando na minha partícula, certo? Durante o seu deslocamento? Força de pressão e força-peso. Certo? Se eu estou analisando a segunda lei de Newton ao longo, certo, da linha de corrente, eu vou trabalhar apenas com as componentes de força que estão atuando, certo, na direção do meu escoamento. Então, é a componente do peso dW seno, certo? Que está na direção do deslocamento da partícula, certo? E as forças de superfície na face superior e na face inferior do meu cilindro, certo? Considerando a minha orientação positiva como essa aqui, eu vou ter as forças que agem sobre a partícula ao longo da linha de corrente S, certo? Eu vou analisar, calculando cada força dessa, certo? Quais são? A força de pressão, certo? Que é a força de superfície. A força de pressão ao longo de S vai ser o quê, pessoal? Considerando essa minha orientação positiva, vai ser P menos ΔP, ΔS, ds sobre 2dA, aqui, ó, certo? Menos, já que minha orientação positiva é nessa direção do escoamento, e essa minha força de superfície, que é a força de pressão está contrária à minha orientação positiva, menos P mais ΔP, ΔS sobre 2dA. Ok? Estou trabalhando aí com o módulo da força de superfície. Certo? Então, aqui, ó, a força de superfície na face inferior, no mesmo sentido positivo, certo? Então, ele vai ser P menos ΔP, ΔS, ds sobre 2dA, certo? Menos, sentido oposto à minha orientação positiva, P mais ΔP, ΔS, ds sobre 2dA. Certo? Fazendo os cálculos aqui, simplificando, vai restar o quê? ΔP, ΔS, ds, dA. Ok? Porque esse P vai embora, certo? P, dA vai embora com menos P, dA, certo? ΔP menos ΔP, ΔS, ds sobre 2dA, certo? Menos ΔP, ΔS, ds sobre 2dA, somando os dois, vai dar menos ΔP, ΔS, ds, dA. Ok? Então, isso aqui é a força resultante, força de superfície resultante, ao longo da linha de corrente. Ok? E a força-campo, certo? Em módulo. Força-campo ao longo da linha de corrente, ao longo de S aqui. Vai ser o quê? Vai ser menos dW, a orientação positiva é essa, a minha força-campo está no sentido oposto, menos dW seno θ. Quem é dW? Certo? Vai ser dm, certo? dW é mg, né? dW é dmg. Certo? E quem é dm? Eu vou dv. G. Ok? E quem é dv? dv é o volume do meu cilindro. Quem é o volume do meu cilindro? Já que a minha superfície aqui é uma superfície de área dA e a altura do meu cilindro é ds, o meu volume do cilindro, certo? Vai ser dA ds. De tal forma que no final tem aqui, ó, ρ dA ds G, certo? Então aqui está aqui, ó, ρ, certo? G dA ds
sem θ. Certo? Eu estou trabalhando com essa componente aqui na direção da linha de corrente. Certo? Menos ρg dv seno θ é menos ρg dA ds sem θ. Certo? E aí, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho que o somatório de todas as forças ao longo da linha de corrente, ao longo do deslocamento, vai ser igual à massa de desaceleração. Aplicando a segunda lei de Newton, no sentido da linha de corrente S, eu tenho o somatório de todas as forças, certo? Atuando ao longo da linha ao longo da linha de corrente S. Isso aqui não é força de superfície, não, viu, pessoal? Ao longo da linha de corrente S. Ó. É igual à massa, certo, do meu elemento, vezes a aceleração ao longo da linha de corrente. Certo? Agora, quem é o somatório de todas as forças? É a força de superfície e a força de campo. Certo? Eu estou somando isso aqui, ó, mais isso. Certo? Então, aí vai ser o quê? Vai ser força de pressão resultante ao longo da linha de corrente, que é isso aqui, menos ΔP, ΔS, ds, dA, tá aqui, ó, certo? Mais a força-peso ao longo da linha de corrente, certo? Que é essa aqui, ó. Menos ρg dAds sem θ. Menos ρg dAds sem θ. Certo? É igual a dm, que é a massa, vezes a aceleração ao longo da linha de corrente. Quem é a massa? Aí a gente tira, novamente, certo? Rho vai ser igual a dm dv sobre dv. Não é isso? Então, quem é Rho? Rho, aliás, dm, o Rho dv. E quem é dv? dAds. Ok? Rho dAds. Certo? Então, está aqui, ó. dMAS vai ser Rho dAds vezes a aceleração ao longo da linha de corrente. Certo? E se você observar, ó, dAds se repete. Então, você pode dividir tudo por dAds. dAds vai embora. Aí vai ficar menos ΔP, ΔS, menos ρg seno θ, igual a ρAS. Se eu dividir tudo isso aqui por ρ, certo? Aqui vai ficar menos 1 sobre ρ, ΔP, ΔS, ρ vai embora com ρ, vai ficar g seno θ, e ρ vai embora com ρ, vai ficar somente AS. Então, chegamos nessa equação aqui, ó. Ok? Desta figura aqui, ó, se esse ângulo aqui é θ, certo? O seno de θ vai ser o quê? Isso aqui é um triângulo. Esse ângulo aqui é θ. Certo? Onde a hipotenusa aqui é ds e o cateto oposto é dz. Certo? Então, o seno desse ângulo aqui vai ser ds sobre dz. Tá aqui. E aí eu substituo na equação 1. Seno de θ vai ser ds ao dz ds. Certo? Tá aqui. Certo? Seno de θ, dz ds. E como a gente viu também que a velocidade é função da posição e do tempo, e a posição, por sua vez, também é função do tempo, que é a proporção que ele está se deslocando aqui, eu conheço a posição, ela está variando com o tempo. E a velocidade varia com a posição e com o tempo. Então, a velocidade é função da posição e do tempo. E a posição, por sua vez, também é função do tempo. Certo? Então, eu vou calcular essa aceleração aqui. Eu já conheço que é seno de θ, aqui, ó, dz/ds. Certo? Preciso calcular agora quem é essa aceleração. Por definição, a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Certo? Só que você observe que, aplicando a regra da cadeia aqui, certo? A velocidade vai ser função da posição do tempo, e a posição, por sua vez, também é função do tempo. Logo, a derivada da velocidade com relação ao tempo, então, aplicando aqui a regra da cadeia, vai ser o quê? Vai ser ΔV, ΔT, mais ΔV, ΔS, ΔS, ΔT. Isso aqui lá de cálculo 1. Ok? Aí, então, ficamos aqui. Quem é ds dt? É a variação da posição do tempo ao longo da linha de corrente, que, por sua vez, é o quê? É a velocidade. Certo? Então, aqui eu vou ter o quê? ΔV, ΔT, mais
ds dt, que é v, que multiplica dv, del v, del s. Del v, del s. Ok? Então, essa aqui é a aceleração. Isso aqui é o seno de θ. Se eu pego a aceleração e o seno de θ, aplico na equação 1, a aceleração e o seno de θ aqui na equação 1, eu chego nessa equação. Menos 1 sobre ρ del P del S, está aqui, ó. Menos 1 sobre ρ del P del S, menos G, que multiplica seno de θ, menos G, que multiplica seno de θ, que é dz, ds, que eu vou escrever agora como derivada parcial, já que eu tenho variação de t aqui também, certo? Então, aqui eu vou ter, eu estou variando P, Z e V, então aqui vai ser derivada parcial, então aqui eu vou ter del V, del T, certo? Aliás, del Z, del S, certo? Igual a índice S, que pela regra da cadeia, a índice S é del V, del T, mais V, del V, del S. Aqui, del V, del T, mais V, del V, del S. Então, eu apliquei 2 e 3 na equação 1. Cheguei aqui. Ok? Que é essa mesma equação aqui. Se eu pegar esta equação da forma como está, certo? E considerar escoamento permanente, significa que esse termo de variação com relação ao tempo vai ser zero. E a minha equação reduz a isso aqui, ó. Menos 1 sobre ρ del P del S, menos G del Z del S, igual a V del V del S. Ok? Se eu multiplicar essa equação aqui, ó, certo? Por ds, certo? Essas variações, variação de S aqui, ó, del S, del S, del S, vai embora. Eu vou ficar com 1 sobre ρ del P, que agora eu vou escrever em termos de derivada total, certo? Que eu não tenho mais derivada com relação a alguma coisa, certo? Porque eu cancelei aqui o denominador multiplicando tudo por ds, certo? Então, aqui, e se eu jogar isso aqui para lá, vai ficar tudo negativo, multiplico por menos 1, vai ficar positivo, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre ρ dp mais, certo? G dz mais V dv igual a zero, que eu joguei isso aqui para lá. Foi negativo, igual a zero, menos 1. Então, igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de equação de Euler para o escoamento permanente ao longo de uma linha corrente. Então, escoamento permanente ao longo, certo, de uma linha corrente. Ok? Então, se eu estou considerando permanente, esse termo de variação com o tempo foi embora. Certo? E resultou nisso aqui. Multipliquei por ds, cancelei essas variações de S, certo? Fiquei somente com variação de pressão, variação da cota e variação de velocidade. Ok? Isso aqui é uma equação diferencial. Certo? É a equação de Euler para escoamento permanente ao longo de uma linha de corrente. Certo? E o que é a equação de Bernoulli, pessoal? É a forma integral da equação de Euler. É como se eu fosse integrar essa equação de Euler. Então, se eu integrar aqui a equação de Euler, integral de 1 sobre ρ dp mais integral de g dz mais integral de v dv igual, certo? Quando eu fizer essas integrais, como eu não tenho limite de integração, certo? Ele vai ser mais uma constante a sua resposta, então isso aqui vai ser igual a uma constante, ok? Então, na próxima aula, a gente continua a partir aqui da equação de Euler. Eu faço uma repetição geral aqui, mas bem breve, que a gente já fez uma discussão prévia aqui, bastante detalhada, certo? E na próxima aula, a gente revê um pouco, certo? E dá continuidade aqui, certo, ao assunto. Ok, pessoal? Eu vou aqui